Mais uma sessão do Tribunal do Júri Popular aqui no Fórum Dr. Silveira Martins. Dessa vez, 2 acusados de crimes contra a vida. Os acusados tratam-se de Marcos Alexandre e Pedro Henrique. O crime de homicídio aconteceu no mês de maio de 2016, mais precisamente no dia 18, no conjunto Santa Helena, aqui na cidade de Mossoró, que vitimou a pessoa de Marcelino Moura da Silva. De acordo com as informações, naquele dia, no crime de homicídio, o Marcelino estava em sua calçada, na calçada da residência de seus pais, quando foi surpreendido pelo Marcos, que desceu da motocicleta e efetuou os disparos de uma arma de fogo, enquanto o Pedro Henrique ficou na motocicleta dando todo o suporte. Ainda de acordo com as informações, a vítima, que foi executada no dia 18 de maio do ano de 2016, teria assassinado o irmão do Pedro Henrique, um dos acusados que senta-se no banco dos réus nesta quinta-feira. Representando o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte na acusação, Dr. Armando Lúcio Ribeiro. A denúncia consiste em um homicídio qualificado por motivo torpe, decorrência da vingança e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Havia a notícia de que a vítima anteriormente havia assassinado uma pessoa da família de um dos acusados e eles procuraram a residência da vítima. Um deles desceu, o Marcos Pelé, enquanto que o outro acusado, Pedro, assumiu o comando da moto e foi esperar uma certa distância. O acusado Marcos chegou e de imediato executou o que tinha combinado com o seu comparsa e assassinou a vítima sem dar nenhuma chance de defesa. Então, retornou para onde estava a moto e ambos empreenderam fuga, né? O júri demorou com esse espaço todo de 2016 para cá, porque o acusado Marcos estava preso por outro fato, né? Por um outro crime, outros crimes, e fugiu da cadeia pública, né? Fugiu e por isso teve que o processo em relação a ele ficar suspenso e mais alguns outros incidentes como trocas de advogados, etc., fazendo com que apenas agora com a recaptura de um dos réus e o outro estando respondendo o processo de liberdade possam ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Aqui no Tribunal do Júri Popular, dos 2 acusados por esse crime de homicídio, um deles se encontrava solto, que era o Pedro Henrique, e o outro se encontrava já preso à disposição da Justiça, que era o Marcos Alexandre. Na defesa do Marcos Alexandre, a doutora Lidiane Cavalcante, que é defensora pública. Inicialmente, nós vamos alegar, como tese defensiva, de que não existia possibilidade do réu ter uma outra conduta neste momento, uma vez que ele sofria ameaças, a família dele sofria ameaças, a vítima ela se encontrava foragida e sempre ameaçava que ia se vingar, já vista que o motivo dele estar preso é por conta do homicídio do Pablo, que era irmão de Pedro, tá? O Marcos, ele era casado, convivia em união estável com a irmã de Pedro, tinha 2 filhos já com ele, então, na verdade, era uma briga familiar e, além disso, também uma briga de facção, já que eles eram de facções rivais. Então, era aquela história que a gente sabe que sempre acontece no mundo do tráfico de drogas, é matar ou morrer. Na fase da delegacia, ele negou a autoria delitiva, mas ele estava desacompanhado de defesa naquele momento e hoje, eu conversando com ele, né, ele vai confessar sim um delito, até porque há 2 testemunhas, né, oculares, a própria companheira da vítima confirmou que foi ele, né? Então, assim, na verdade, ele estava muito nervoso no momento da delegacia, né, com medo, e por isso ele negou, mas hoje ele vai confessar sim. Acontece quando a pessoa não tem condições de, naquele momento, tomar um outro comportamento. Ele entende que aquilo é crime, ele entende que é crime, mas ele sofreu uma retaliação. Dias antes, ele foi vítima de tiros pelo próprio réu, né? Então era matar ou morrer, ele não tinha outra alternativa. Já na defesa do réu solto, o Pedro Henrique, quem atuou na defesa do mesmo foi o advogado Dr. Irã Guimarães. A tese de defesa vai trabalhar a parte de inexigibilidade de conduta diversa. Por quê?
porque a vítima do caso, ela praticou um homicídio contra o irmão de Pedro, que no caso é o cliente que vai ser assistido por mim hoje aqui no tribunal. E com essa inexigibilidade de conduta diversa, nós vamos buscar a absolvição do cliente aqui no plenário hoje. O Pedro, na instrução do processo na delegacia, ficou constatado que ele era o condutor da moto e ficou distante do local do crime. Só que quando a pessoa que praticou o crime atirou, ela correu e encontrou com ele num local diferente, né, do local do crime. Com certeza, é uma das qualificadoras do processo, o motivo torpe, só que a gente entende que não foi torpeza, tendo em vista que o meu cliente, né, o Pedro, era irmão de uma pessoa que foi morta pela vítima. Então a gente entende que tem um relevante valor moral, na verdade, na conduta dele no crime. É mais uma sessão do Tribunal do Júri Popular aqui na cidade de Mossoró. Os dois acusados por um crime de homicídio ocorrido no dia 18 de maio do ano de 2016. A sessão é presidida pelo juiz Dr. Wagner Kelly. Vai ser uma longa sessão e no final do dia nós vamos verificar o que o corpo de jurados vai decidir. Se condena ou se absolve os réus.